sou fundador da Texis, empresa que fabrica pás para turbinas eólicas. E a Texis hoje é a maior fabricante de pás customizadas do mundo. E eu acredito que todos vocês aqui saibam que a energia eólica, ela é a forma hoje mais limpa e sustentável para gerar energia elétrica. Não é à toa que ela é a forma que mais cresce no mundo todo. E aqui no Brasil, e nós somos agraciados por Deus, porque a gente tem o melhor vento do mundo. Eu costumo dizer que a gente tem um pré-sal de vento na superfície, né? A gente não precisa andar lá, cavar 7.000 metros para a gente chegar nessa fonte. E melhor ainda do que isso, ele é inesgotável, é uma bênção. E a energia eólica, ela entrou muito cedo na minha vida, em tempos que ninguém falava dela. Mas a minha paixão por criar projetos e transformá-los em realidade começou mais cedo. Com 15 anos, eu fiz um submarino para 2 pessoas. E, bom, isso foi lá em Curitiba, né? Eu morava com meus pais, japoneses, né, que migraram quando crianças, com meus avós para o Brasil, no começo do século passado, 1930. E meu pai era pintor de painéis de publicidade. Tá, ele logo cedo me estimulou muito a criar. Quando eu tinha 13 anos, por exemplo, ele pediu que eu fizesse os layouts dos trabalhos dele, só para me valorizar, né? E aí tinha um risco que ele corria, porque acho que os clientes dele não iam ficar muito felizes se soubessem que o trabalho tinha sido feito por um garoto de 13 anos, né? Enfim, sei lá. Então, ele era uma pessoa super disciplinada, o Norberto falou, e muito perfeccionista, mas, acima de tudo, ele era muito criativo. E ele foi, então, me ensinando aos poucos o gosto por aliar a paixão pela perfeição estética e aliar isso com a perfeição funcional. É isso que eu, enfim, desde cedo aprendi a gostar. E lá pelas tantas, eu decidi que eu queria fazer um submarino. Comecei fazendo um projeto, pensando em todas as funcionalidades do submarino. Ele tinha que, enfim, eu queria que acomodasse 2 pessoas, aí tinha que ter as funções de submergir, era bom que ele emergisse também, né? Tinha que ter equilíbrio, enfim, controles e tudo. Ele tinha que ser totalmente vedado à água, ele tinha que ter os tanques de lastro, controles para que isso fosse feito de uma forma equilibrada, tinha os profundores, leme, a bomba d'água que era para manual, né? E tudo isso eu consegui fazer tudo isso, resolver cada um daqueles problemas e colocar numa estrutura de tambores de óleo que tinha na época, com a ajuda de um funileiro que tinha uma oficina perto do trabalho do meu pai. E aquilo tudo ficou pronto, e eu de última hora resolvi colocar numa feira de ciências, e eu acabei ganhando a feira de ciências, e teve muita repercussão lá em Curitiba, saiu em jornais, TV, me chamaram para entrevistas e tudo, e até me retraí um pouco por causa disso. Mas aquela glória de ter começado um projeto e ter concluído a minha primeira grande experiência como engenheiro, aquilo foi muito bom. E está aí aqui, meu submarino. Ali sou eu, os funileiros do meu pai. E quando meu pai fez aquela pintura final do submarino e que eu vi ele ali pronto, meu pai, que era o meu grande inspirador, ali foi meu day one. Ele me propiciou meu day one. Um motor que, enfim, que me impulsionou por tudo mais que eu viria a fazer mais tarde. Aí, quando terminei a escola, eu fui fazer engenharia aeronáutica no ITA, e um ano antes de terminar o curso, um amigo meu melhor amigo, o Odilon Camargo, ele me convidou então para fazermos o trabalho de graduação juntos. E ele propôs o tema:
ele propôs que a gente fizesse e desenvolvesse, projetasse, desenvolvesse uma turbina eólica. Eu topei. O que é isso? Não tinha a menor ideia do que era uma turbina eólica. Aí ele pegou e ele me mostrou uns papers de umas turbinas eólicas russas, feitas no começo lá do século passado. Eram uns negócios malucos, assim, umas coisas, parecia coisa do Flash Gordon. Que eu espero que vocês saibam quem é o Flash Gordon. Né? Bom, se vocês não sabem quem é Flash Gordon, pergunta para o pai, porque o pai tem que saber. Agora, se nem o pai sabe, vocês têm que estar no parquinho, porque vocês são muito novos aqui. Aqui é coisa de adulto, entendeu? Então, enfim. Mas a proposta era fazer uma coisa que tinha pouquíssima informação, tinha muito desafio, uma coisa nova, enfim, estava perfeito, tudo que a gente queria. E aí a gente fez o projeto, desenvolveu, e além de ter sido muito legal ter trabalhado numa coisa que era pouco conhecida, convencemos os mestres a nos graduarem em engenheiros. Não podia ser melhor, perfeito. Bom, enfim, saí, formei, e eu queria montar uma empresa, mas eu queria que essa empresa fosse de base tecnológica. E aí eu sabia que, para isso, eu teria que me aprofundar numa tecnologia, enfim, me especializar. E a tecnologia que, na época, me atraía muito era a tecnologia de materiais compostos avançados, que era uma coisa que era nascente e muito promissora. E aí, então, eu aceitei um convite para trabalhar no IAE, no Instituto de Atividades Espaciais, porque eu sabia que ali estavam sendo feitos alguns trabalhos dentro dessa tecnologia. Bom, aí, a primeira missão que eu recebi nesse instituto, pasmem, era para criar e chefiar o laboratório de materiais compostos avançados. Eu tinha 21 anos, né? Então, e não era só isso que teve de coincidências incríveis aí nessa carreira. Naquela época, o Instituto tinha uma cooperação científica com o Instituto de Atividades Espaciais da Alemanha, Stuttgart. E justamente na época que eu entrei, os alemães decidiram fazer o projeto de uma turbina eólica no Instituto de Atividade Espacial. E o Brasil e a Alemanha tinham passado por uma crise, né, a crise do petróleo, e os países estavam procurando alternativas energéticas. E aí, para o lado brasileiro, que eu e o Dilon coordenamos, cabia a gente ajudar no desenvolvimento das PAS. Mais outra coincidência. Bom, aquele trabalho, o que mais me marcou em trabalhar junto com esse instituto, foi o trabalho da equipe alemã, coordenada pelo, hoje, meu grande amigo, Jens Peter Molle, porque, vocês sabem, o brasileiro é muito criativo, muito aberto à inovação, mas uma coisa que os alemães ensinaram, acho que mais vezes o que o Norberto falou, é que era muito importante ter um rigor na organização e na documentação dos trabalhos para que aquilo evoluísse rápido. O trabalho que foi feito, então, era um projeto de uma turbina eólica de 100 kW, 25 metros de diâmetro, e ele foi construído, foi montado lá perto de Stuttgart, e muitos dos conceitos inovadores que foram colocados, inéditos ali, colocados naquele equipamento, estão sendo aplicados até hoje, nessas modernas máquinas. Aí, em 1986, mais ou menos, eu dei por concluída ali a minha fase preparatória, eu tinha feito pós-graduação, tinha trabalhado com os alemães, tinha trabalhado no Canadá, e aí, então, parti para fazer a minha primeira empresa de verdade, isso junto com 6 colegas jovens, igualmente jovens engenheiros, e a gente criou a Composite. A ideia era aplicar aquela tecnologia que nós tínhamos, na qual a gente tinha se especializado, e trabalhar, e fazer trabalhos para o Programa Espacial Brasileiro. E depois de alguns anos, acho que um trabalho bem sucedido, a gente desenvolveu os principais componentes do Programa Espacial. Eu lembro que a gente teve até o ministro da Aeronáutica nos cumprimentando, dizendo que nós éramos heróis,
porque aquela empresa tinha colocado o Brasil num clube seleto de 5 países que detinham aquela tecnologia. Mas aí teve a crise, aquela crise dos 80% de inflação ao mês e tal, e o governo, e o Ministério da Aeronáutica, enfim, com dificuldade em caixa, começou a atrasar nossos pagamentos, a gente tinha atraso de pagamento de até 6, 8 meses, 10 meses, a 60% ao mês, não ao ano. Então isso tinha um impacto muito grande, a gente recebia só o principal. E por outro lado, o mesmo governo cobrava o imposto, e se a gente atrasasse um dia, a gente tinha uma multa de 50% e era corrigido diariamente, né? Então essa equação aí não fechou, a gente entrou numa crise, e, enfim, passamos dias terríveis, mas fez com que nosso grupo lá, então, repensasse o que nós queríamos realmente enquanto carreira profissional. A gente, enfim, vimos que nós tínhamos projetos pessoais diferentes, e lá a gente decidiu ajustar os rumos, e aí alguns quiseram seguir naquela mesma linha, de estar trabalhando com o governo, outros quiseram começar uma carreira, e aí eu peguei o outro rumo. Eu convidei, então, 2 amigos, o Philips Lemos e o Léo Sanay, para montar a Techsys. E mais tarde veio se juntar o Alain Barreto. E a ideia era continuar trabalhando com aquela tecnologia, mas agora era para o mercado mundial e queria que fosse uma empresa diferenciada por tecnologia, enfim. Eu trazia comigo os aprendizados muito valiosos da época da Composite. Eu, até para não esquecer, eu escrevi num caderninho lá todos os pontos importantes que eu tinha de aprendizado. E só para citar aqui 2, eu lembro que eu coloquei que eu não queria mais ter uma empresa gerida por comitê. Não funciona. Assim, cada decisão em qualquer nível da empresa tem que ter um nome, o responsável, em qualquer nível da empresa. História de dividir, compartilhar, responsabilidade. E a outra coisa que eu sabia que eu não queria mais era ter o governo como principal cliente. Nevermore. Então, aí com essas convicções, eu saí, como todos nós fazemos aqui, fazer contatos, buscar oportunidades, eu ligava para empresas mundo afora, e numa dessas ligações, uma empresa da Dinamarca me chamou para uma reunião. Bom, a Dinamarca é o país onde nasceu a energia eólica, e era uma empresa ligada a esse ramo, então eu fui lá com a expectativa, enfim, que desse alguma coisa interessante. E eu lembro que quando eu estava a caminho da reunião lá na Dinamarca, eu estava num trem, é um episódio que acho que vale a pena mencionar. Eu estava ali no trem, sozinho, com a minha pastinha na mão, olhando pela janela, aquela vastidão plana, tudo branco, neve, aquela sensação de solidão. Aí eu fiquei pensando, o que é que eu estou fazendo nesse fim de mundo? Por que eu não estou ali, perto da empresa, no Brasil, procurando alguma oportunidade? O que eu estava fazendo lá? Enfim, segui e fiz a reunião com os dinamarqueses, e a proposta deles é um negócio maluco, não ia voar. Aí eu peguei meu caminho de volta de mãos abanando. Mas aí resolvi fazer uma passagem pela Alemanha, porque era um país que estava também com uma atividade de energia eólica, e aí eu fui visitar a Enercon, que era a principal empresa lá nesse mercado lá. Eu consegui uma reunião com o Alois Vobin, que é o fundador da Enercon, que eu considero um gênio técnico. E aí fomos fazer a reunião, ele me chamou na sala dele. Ele me falou dos planos dele, do que ele estava fazendo, enfim, que ele estava tentando subcontratar as PAS para uma empresa alemã, e que a empresa alemã não estava conseguindo, estava tendo dificuldade. E foi aí que eu, então, falei do nosso background, e aí perguntei como é que eu poderia ajudá-lo. Aí, depois de uma conversa de 3 horas, uma conversa técnica, ele resolveu me dar um contrato piloto. E já era um contrato da ordem de $1 milhão, muito significativo para a gente. Aí eu falei, bom, eu não tinha dinheiro, não ia falar isso para ele. Eu falei assim, olha, precisava ter um adiantamento, tudo bem. E aí também falei assim, mas aí a matéria-prima você tem que fornecer, porque afinal de contas aí é especializada e é da Alemanha, produzida na Alemanha. E aí ele topou. Aí, então, nós assinamos
um contrato, 2 páginas. Eu fiquei muito surpreso, porque tudo aquilo com base na minha palavra. Enfim, eu sei que no dia seguinte tinha o navio já com matéria-prima rumo ao Brasil. Aí eu vim correndo para cá, a gente era em São José dos Campos, aí saímos correndo para procurar um lugar para fazer. Onde é que a gente ia fazer? E as pás tinham 19 metros, né? Então eu precisava de um espaço grande que coubesse uma linha de produção para fazer uma pá daquele tamanho, peças daquele tamanho. Enfim, procuramos São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Mogi, Jacareí, a gente não achava. Aí um amigo meu de Sorocaba ligou e disse: eu sei que você está procurando um lugar. E ele tinha achado um lugar exatamente do tamanho que a gente precisava, que eu queria, que era 130 metros por 50 metros, enfim, exatamente no tamanho. Aí, rápido, a gente mudou para lá, a gente foi para Sorocaba, cidade que nos acolheu tão bem que a gente está lá até agora, depois de 17 anos. E a gente começou a mãos à obra, né? Começou a contratar, arrumar a infraestrutura, contratar gente, treinar a gente. E veio matéria-prima, em poucas semanas a gente já estava com a produção rodando as primeiras pás. E quando as pás ficaram prontas, as primeiras, a gente chamou o Vobem para olhar as pás. E ele veio junto com o chefe de engenharia dele, que era o professor Schultz. Aí quando o Vobem viu a nossa pá, ele ficou muito impressionado. Ele falou assim que aquela pá era a melhor pá que ele já tinha visto na vida dele. E o Schultz, que era um sujeito comedido e tal, técnico, ele olhou aquilo e falou: pô, mas isso parece um salão de dança. Tamanha era a beleza construtiva do interior da pá. E aí a gente tinha conseguido aquilo que todos nós queremos, não é? Que é encantar o cliente e superar as expectativas. O que a gente percebeu naquele momento é que nossa tecnologia, materiais compostos, realmente era um diferencial muito importante dentro do mercado eólico. A gente, então, começou a fazer a produção, mas como era uma coisa inédita, a cada passo a gente tinha um desafio. Por exemplo, como é que a gente ia mandar aquelas pás de 19 metros para o outro lado do Atlântico, lá para a Alemanha, e elas chegassem intactas? E mais, como é que a gente ia mandar aquelas pás lá para lá e que elas chegassem competitivas, concorrendo com empresas que estavam ali do lado do cliente? E essas questões iam aparecendo, mas aí a nossa sobrevivência dependia da gente achar soluções para essas questões. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês: sobrevivência é um ótimo incentivo para a criatividade. A gente achou soluções incríveis, inovadoras, a gente já fez muitas patentes e a gente já estava começando a produzir, então. Em 2 anos, a gente estava fazendo 80% de todas as pás que ele precisava e mandando para a Alemanha. O Vobem ficou tão impressionado com a qualidade, com a nossa capacidade de realização, que ele pegou e falou assim: pô, eu vou produzir a turbina inteira aí. E colocou uma fábrica de produção de turbinas a 1.000 metros da nossa fábrica. Então, além de fazer as pás, a gente atraiu uma empresa alemã aqui para o Brasil. E aí, as coisas indo a mil maravilhas, mas aí um dia a Enercon ficou com interesse de comprar a Texis. E isso gerou um conflito seríssimo de interesses, porque a nossa ideia era ter uma empresa de longo prazo. E aí eu resolvi, então, interromper o contrato com a Enercon e preservar o relacionamento com o Vobem. Mas foi uma decisão dura, porque isso representava, na época, a gente já estava com 600 funcionários, e aquilo significou reduzir o quadro para menos de 100 pessoas. Então, eu não vou nem falar do período doloroso que foi essa época, né? Vocês todos devem, pelo menos, saber, alguém do vizinho aí deve ter passado isso. Aí nós voltamos os olhos para os Estados Unidos, colocamos o foco lá. Em poucos anos, a gente já liderava o mercado americano, a gente tinha market share aí de 40%, mais ou menos lá, e tínhamos como cliente a GE. A GE é uma empresa extremamente exigente, né? E era uma interlocução
incrível em termos técnicos, uma ótima interlocução técnica. Isso tudo nos ajudou a ter um cliente muito exigente, é importante, porque isso nos ajuda a consolidar a tecnologia que temos hoje. Mas também, por nosso lado, eu considero que a Techsys foi fundamental para que a GE chegasse rapidamente da 11ª posição que eles ocupavam no mercado eólico para a 1ª posição, hoje a maior fabricante de turbinas eólicas do mundo. E acho que a gente teve uma contribuição decisiva para isso. Bom, nós estamos crescendo a 70% ao ano durante 6, 7 anos seguidos. E aí, em 2007, a gente conseguiu um financiamento do BID para que a gente pudesse manter esse ritmo de crescimento. O BID nos concedeu um financiamento de juros baixíssimos, prazo longo para pagar, e além da chancela do BID. Então, a gente, muito animado, a gente veio para cá para a gente fazer uma operação de hedging, fazer uma proteção cambial daquela operação. E aí, a gente, ouvindo conselhos de grandes bancos, a gente, infelizmente, acabou seguindo os conselhos e a gente fez uma operação baseada, muito em voga na época, baseada em derivativos. E aí, com a questão do Lehman Brothers, que o Carlos falou, o dólar subiu, e aí foi um desastre. Subiu muito rapidamente e a gente teve um prejuízo monumental, e uma empresa que era extremamente saudável, ela, da noite para o dia, ficou com o patrimônio negativo. Bom, fui rapidamente para o BID, falei que aquela operação não podia acontecer, porque os fundamentos da empresa tinham mudado totalmente. A operação, o financiamento, evidentemente, não saiu, e ainda os bancos tinham fechado todos os créditos, linhas de crédito, dada a crise, e, para culminar, o mercado eólico caiu para menos da metade. E aí a empresa entrou na pior crise da história dela. Mas algumas coisas positivas aconteceram nesse período negro. O encolhimento do mercado fez com que a concorrência entre os fabricantes de turbinas se acirrasse muito, e nesse momento, então, o diferencial que nós tínhamos ficou mais visível. E assim os grandes fabricantes todos vieram e queriam fazer parceria conosco. E a gente teve o privilégio meio que de escolher, selecionar com quem a gente queria fecharia o contrato. E assim, mesmo nesse período difícil, a gente acabou fechando com 4 das maiores empresas de turbinas eólicas do mundo. E além disso, a gente teve lá um engajamento total, os nossos funcionários, enfim, os nossos fornecedores, eles não pararam de fornecer, mesmo os atrasos de pagamento, que eram inevitáveis na época. Bom, e aí a gente precisava então dos investidores, precisava de investidores, para que a gente reequilibrasse a operação da empresa. E aí, nesse momento, a empresa brasileira que se tornou líder num produto de alto conteúdo tecnológico e que ajudou a consolidar uma inovação disruptiva no mundo, que é a energia eólica, essa empresa atraiu muitos investidores. E nós fechamos a operação, eu vendi a maior parte das ações, com um grupo investidor extremamente qualificado e alinhado com os valores. E dessa forma, a empresa pôde, então, retomar o caminho de crescimento e o Brasil continuar mantendo a liderança, tanto tecnológica quanto em volume de produção de pás de turbina eólica no mundo. Hoje a Techsys tem mais de 8.000 funcionários, fabrica pás com comprimentos de até 60 metros. Deixa eu mudar a figura aqui, porque já estamos aqui numa fase boa aqui, né? E aí, mais de 60 metros. E se a gente pegar e juntar todas as turbinas que estão rodando o mundo afora com as nossas pás, isso juntas dá uma capacidade de geração equivalente a uma Itaipu e meia.
Então, isso faz com que a gente sinta orgulho, eu e todos da TechSys, nós temos um sentimento de muito orgulho, porque, de alguma maneira, a gente está contribuindo para o problema mais urgente e crítico que temos, que é a questão do aquecimento global, né? O problema mais grave do planeta. E aqui eu fecho. Eu queria, então, dizer que essa trajetória, eu fui abençoado em cada instante dessa trajetória, e a minha fé fez com que eu pudesse passar por todas as situações e ver isso tudo como um processo extremamente rico de ampliar os limites, e não ficar estagnado na mesmice. E se eu tivesse aqui alguma coisa para fechar, dizer para todos vocês e para eles, eu diria o seguinte: tenham convicção nos seus talentos e transformem os planos em ação, porque assim a luz divina irá acompanhá-los sempre. Boa tarde.